Olá, eu sou a Aline Kimura, psicóloga criadora e responsável pela Psicorreab. Eu ajudo pessoas a conviver com suas deficiências físicas e dores crônicas. Eu criei esse quadro, Aline Responde, em que eu abro um box lá no Instagram, no Stories do Instagram, e as pessoas me mandam perguntas, mas eu também recebo perguntas pelo direct, pelo WhatsApp, por e-mail. Eu respondo todas, mas eu tenho escolhido algumas para transformar em vídeo. A pergunta de hoje veio pelo Stories do Instagram e a pergunta é: o que fazer para incentivar minha mãe amputada a fazer treino de prótese sem ser invasiva e insistente? Primeiro, eu queria elogiar essa filha, porque ela não está tentando nem convencer e nem obrigar a mãe dela a treinar. Ela está querendo incentivar, então ela está querendo dar um estímulo, dar um ânimo ali. E isso é muito bom porque ela não está sendo invasiva, ela está, pelo contrário, se preocupando em não invadir, em não desrespeitar o espaço da pessoa com deficiência. Isso é muito importante. Agora, eu queria esclarecer uma questão com relação à reabilitação da pessoa amputada. Reabilitação da pessoa amputada não é sinônimo de protetização, de colocar a prótese. A reabilitação, ela tem como objetivo melhorar a funcionalidade do paciente, não necessariamente com prótese. Então, eu tenho vários pacientes que são funcionais, mas eles usam cadeira de rodas, andador, muletas, porque desse modo eles se sentem mais ágeis, mais seguros e mais saudáveis. Então, prótese não é sinônimo nem de reabilitação e nem sinônimo de independência, certo? Como eu não tinha muita informação nessa pergunta, eu pressupus que a amputação é de membro inferior, né, de pernas ou pés, e eu pressupus que toda a fase pré-protética já aconteceu. Então, a preparação do coto, tirar a medida do coto, fazer o pedido da prótese, trabalhar na fisioterapia o alongamento, o fortalecimento, postura, equilíbrio. Eu pressupus que tudo isso já aconteceu e agora já está no momento do treino com a prótese. Só para relembrar, eu entendo a reabilitação como um tripé, em que tem os profissionais, os terapeutas, a família, a rede de apoio e o paciente, que é a pessoa com deficiência. Então, esses três tem que trabalhar em conjunto para que a reabilitação aconteça. Então, quando você me pergunta como fazer para incentivar esse treino com prótese, eu entendo que em algum desses lugares, ou em quase em todos, ou em todos, tem algum probleminha acontecendo, alguma falha acontecendo, para a reabilitação não estar andando. Então, é preciso descobrir. Então, pegando lá o eixo dos profissionais, dos terapeutas, o que pode interferir aí em não querer fazer o treino com a prótese, eu acho que é a falta de orientação, falta de informação. Então, é muito importante ter a orientação do médico, seja o fisiatra, o ortopedista ou o cirurgião, e saber que tipo de prótese foi recomendada, como que ela funciona, com qual objetivo. Então, por exemplo, se for uma amputação de membro inferior, pode ser que a prótese seja só com o objetivo de marcha domiciliar, ou seja, ficar lá numa marcha com a superfície lisa, mais em espaço mais conhecido, por exemplo, dentro de casa. Não uma marcha comunitária, que é em superfície regular e na rua. Então, é importante entender as recomendações do profissional. Outra questão é, de repente, ter orientação do próprio fisioterapeuta. Então, entender que tipos de exercícios que estão sendo passados, por quê, entender todo o processo, né? Então, de repente, conseguir colocar a prótese, ficar de pé, ficar apoiado na barra, andar nas duas barras, segurar só com uma mão, né? Treinar o equilíbrio. Como que vai ser essa evolução aí dos exercícios e por que eles estão sendo feitos, né? Ou também o uso de meios auxiliares. Então, a fisioterapeuta pode usar o andador, a bengala, uma muleta. Então, entender esse processo. Entender também a colocação da prótese, colocação e retirada, porque de repente pode ser que tenha alguma falha aí nesse meio tempo aí na colocação e na retirada de prótese, e aí a prótese mal colocada, o treino também já fica comprometido. Então é interessante ter toda a orientação e toda a informação, por quê?
Porque quanto mais eu sei sobre a prótese, menos receio eu tenho, porque fica um equipamento menos estranho para mim. E é um equipamento que vai estar acoplado no meu corpo, então é um equipamento que ele vai fazer parte do meu corpo, vai ser uma extensão do meu corpo, substituindo um membro que não está mais. Então eu preciso saber sobre a prótese, eu preciso também saber sobre o meu processo de reabilitação, porque se eu não entendo o que é um processo, eu sempre falo, tem paciente que acha que a protetização é como se fosse eu chegar numa loja de sapatos, experimentar e sair andando. E não é tão simples assim, é um processo, demora tempo, meses às vezes, né? Então, é preciso saber desse tempo para eu saber, inclusive, assim, como que eu vou me colocar emocionalmente, qual é a minha disponibilidade para participar desse processo, qual é, não só de tempo, mas qual é o dinheiro de repente investido nesse processo. Então, todas as informações, quanto mais claras elas estiverem, melhor. Com relação a paciente, a pessoa com deficiência, existem diversos elementos que podem aparecer e que têm que ser avaliados e supridos, resolvidos. Eu vou citar só alguns que aparecem na minha prática, mas existem diversos, tá? Então, o primeiro, de ter dor ou desconforto com a prótese. Então, é preciso primeiro verificar se o problema é com coto, se o problema é má colocação, não sabe colocar, se o problema é no encaixe que tem que fazer alguma manutenção na prótese. Então, isso daí é algo que tem que ser verificado e resolvido o mais rápido possível. Porque, inclusive, a própria prótese pode machucar o coto e isso já atrasa mais ainda aí o tratamento e a reabilitação. Outra questão é uma questão cognitiva, né? Então, eu preciso estar com todas as funções cognitivas, atenção, memória, concentração, linguagem, a parte de percepção, tanto auditiva quanto visual. Então, assim, toda a minha parte cerebral, a parte de aprendizagem, a parte cognitiva tem que estar funcionando bem. Por quê? Porque eu aprender a usar a prótese é um processo de aprendizagem, né? Então, eu aprender tanto receber os comandos, às vezes, do fisioterapeuta, entender como que aquele equipamento está no meu corpo, reorganizar o meu corpo aí sem a perna e com um equipamento estranho que não é a minha perna, organizar todo o meu movimento a partir desse novo equipamento, né? Aprender como lidar aí com a prótese, colocar e tirar, aprender a fazer os exercícios. Então tem todo um processo aí na reabilitação que precisa com que a parte cognitiva esteja funcionando direitinho. Outra questão é que a prótese, ela, apesar de ser óbvio, né, se a pessoa já estava amputada, é totalmente visível, mas a prótese, ela concretiza a deficiência, ela concretiza a amputação. Porque se eu uso uma prótese, é porque eu fui amputada, né? Então, nessa hora, é quando chega a prótese, ao mesmo tempo que é algo com muita expectativa, às vezes muito desejo de chegar à prótese, porque parece que vai resolver aí uma situação, a chegada da prótese, ao mesmo tempo, é um momento de muita dor, porque é quando cai a ficha de que eu sou uma pessoa com deficiência, né? Então, tem todo um processo de elaborar, o que a gente fala, elaborar o luto pela deficiência. Então, elaborar a perda de um membro e conseguir se ver a partir dali para frente, né? E existem vários medos. Existem medo, por exemplo, da prótese em si. Tem gente que tem medo, sim, do equipamento em si. Aí, por isso, voltando, precisa da orientação lá do médico, do fisioterapeuta, para que isso fique mais familiar possível. Tem gente que tem medo de cair. Então, aí principalmente aí o serviço de fisioterapia prestar todas as orientações sobre os exercícios, né, o processo, sobre o passo a passo, e isso ser respeitado, o tempo do paciente, o equilíbrio do paciente, até ele se sentir confiante, né, não dar um passo antes do tempo. Tem gente que tem medo de não se adaptar à prótese, e isso pode acontecer. Eu já vi vários pacientes em que foi solicitada a prótese, foi passando pelo treino com a prótese e no final não protetizou.
no final a pessoa se viu mais funcional e achou mais fácil usar outro meio, por exemplo, a cadeira de rodas, o andador, e não utilizar a prótese. Isso pode sim acontecer. E tem coisas que saber se vai se adaptar ou não é só com treino de prótese. E isso é uma grande frustração de tempo, porque é um investimento, né, de tempo, de dinheiro, e tem uma expectativa de, se eu colocar a prótese eu vou retomar minha vida como eu era antes, e não necessariamente vai ser como era antes, igualzinho antes. Às vezes algumas funções aí podem ser que fiquem modificadas, não fiquem do mesmo jeito que antes. Tem gente que tem medo de perder o carinho e a atenção dos familiares, porque tem família em que aquele paciente ele não recebia tanta atenção, não recebia tanto carinho antes da deficiência, e que depois da deficiência ele na forma dependente, a família ficou muito mais presente. Então ele entende que se colocar a prótese como símbolo de independência, então ele não vai ter mais aí o suporte e a presença da família. Tem gente que já iniciou o treino com a prótese e teve várias situações de frustrações, porque quando você inicia, como eu falei, é uma aprendizagem. E dentro da aprendizagem existe o erro, existe as falhas, existe o eu ainda não aprendi, existe as minhas limitações, as minhas dificuldades, e isso a gente vê no exercício. Na hora que o paciente vai fazer, que ele se depara com as limitações e, consequentemente, com as frustrações. Então, tem paciente que evita o treino para não lidar com tudo isso, né? E tem questões de humor, né? De falta de motivação, às vezes, por exemplo, por uma depressão, ou uma desatenção com o treino, não conseguir se concentrar com o treino por conta, por exemplo, de uma ansiedade, né? Ou pode ter uma desmotivação, inclusive porque não era nem o desejo dessa pessoa de ser protetizada. Às vezes, muitas vezes, o desejo é mais da família do que do paciente. Então, esses são alguns dos motivos que podem estar presentes na paciente, na pessoa com deficiência, mas existem vários outros. E no caso do outro eixo, né, o terceiro eixo aí, que é a família, no caso da família eu acho importante retomar a questão da expectativa. A expectativa de protetização era realmente do paciente ou era mais da família? Isso é importante avaliar, porque se for da família, aí a família que tem que ser trabalhada aí com relação à elaboração da deficiência, porque como eu falei, protetização não é sinônimo de reabilitação e também não é sinônimo de independência. É possível não ter a prótese e ser independente. Outra questão é aquilo que eu já mencionei também. De repente, aquela família tinha um tipo de funcionamento antes da deficiência e criou-se um outro funcionamento que é às vezes muito mais amoroso, muito mais presente. E aí, como pensar num relacionamento que é possível estar presente, é possível estar próximo, mas que independa da condição da deficiência. Como eu posso manter essa presença, como eu posso manter essa disponibilidade, independente se eu estiver com prótese ou não, né? Então isso é algo que tem que ser revisto, se for essa questão. Então, só retomando, para responder como fazer para incentivar sua mãe a fazer o treino com prótese, é preciso identificar onde é que está a questão, e que ela pode estar em um desses três eixos, né? Com os profissionais, com a família ou com ela mesma, ou até em todos eles, ou em alguns deles. Então é preciso descobrir e tentar resolver essas questões. Então, se você conseguir descobrir, conseguir resolver, me responde, me manda aí uma mensagem para eu ficar sabendo, tá? De qualquer maneira, né, qual que é a importância do meu trabalho aí no processo de reabilitação do amputado? Então, como que eu trabalho? Eu trabalho quando o paciente já está lá antes da amputação. Tem paciente no pré-cirúrgico, no pós-cirúrgico, né? Então, toda a preparação para a cirurgia, a preparação o momento da pós-cirurgia, a recuperação pós-cirúrgica
e aí quando inicia o processo de reabilitação. Então tem todo o momento de se perceber como pessoa com deficiência, com as limitações, o que ele perdeu, não só no corpo, mas às vezes no convívio social, nas funções, nos papéis, enfim. O que ele perdeu, qual é o impacto dessa deficiência na vida dele. Aí depois, com o início da reabilitação, como eu falei, às vezes nas terapias que ele vai perceber as limitações. Então, trabalhar também esse acompanhamento durante o processo de reabilitação até o final, quando o paciente se reabilita e consegue ir lá funcional, retomar sua vida, que pode ser com ou não com a prótese. Ele pode estar, de repente, como eu falei, numa cadeira de rodas, no andador, com muletas, e aí como que esse processo até essa retomada aí da vida dele. Então, todo esse processo e com todos os sentimentos, os conflitos, os medos, as frustrações, tudo que vai aparecendo, eu acabo fazendo esse suporte, apoiando e ajudando o paciente a elaborar isso. E até pensar sobre planos futuros. E a mesma coisa eu faço com a família, porque muitas vezes quem sofre muito é a família, seja pelo impacto ou seja por lidar com aquele paciente que está tentando lidar também com a deficiência. Então, a família também eu ofereço um suporte, porque como eu falei, eu entendo a reabilitação como o tripé. Tem os profissionais, a família e o paciente. Então, eu gosto de trabalhar não só o paciente, mas também trabalhar essa família, porque eu acho muito importante. Então é isso, se vocês tiverem alguma dúvida sobre reabilitação, deficiência física, vocês podem me mandar, que eu responderei, e se for uma pergunta muito interessante, eu vou fazer um vídeo, tá bom? Meus contatos estão aqui embaixo e até o próximo vídeo.